Oi, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu hoje quero falar para você o seguinte: eu sei o que você está passando. Sabe por quê? Há 20 anos atrás, eu tive transtorno de ansiedade generalizada. Foi uma coisa muito horrível o que eu tive. Primeiro, eu não sabia o que era, né? Eu fiquei perdida, eu só passava muito mal, muito mal. Eu não sei nem dizer para você o que eu sentia. Eu acho que as pessoas que passam por isso, elas não conseguem verbalizar, dizer direito o que elas estão sentindo, né? Porque é uma coisa na mente. Então é muito complicado você explicar para alguém o que você está sentindo. E eu estava sozinha. Meu casamento estava se desfazendo. Eu não tive nenhum apoio do meu marido na época, né? E estava passando por isso sozinha e fui pesquisar na internet os sintomas que eu sentia e me encaixei. Na época eu achei que eu estava com síndrome do pânico. Na verdade, eu acho que essa nomenclatura toda, ela se mistura, né? Síndrome do pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado. Eu acho que isso tudo se mistura um pouco, né? Bom, eu sei que isso foi no crescendo, né? Eu fui parar em hospital, e tinha muita tensão pelo corpo, dores de cabeça horríveis e a sensação mental desesperadora, né? Às vezes eu andava na rua, eu tinha a impressão que eu estava saindo fora da realidade, uma sensação horrível, horrível. E eu ficava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu estou enlouquecendo, né? E a única coisa que me melhorava um pouco era eu andar sem parar, né? Depois eu descobri por que eu andava sem parar, né? Bom, depois de muito sofrimento e a médico que não resolvia o meu caso, porque assim, eu não queria procurar um psiquiatra, porque eu tinha preconceito. Apesar de ser enfermeira, na época eu ainda não dava aula de yoga, eu era só enfermeira, eu tinha muito preconceito. Eu achava assim que eu tô maluca, né? Então, primeiro eu procurei um psicólogo, né? Eu fui numa psicóloga especialista nisso, né? E ela me ajudou muito, nossa, ela me ajudou muito. E ela que me convenceu a procurar um psiquiatra, porque o desconforto que eu sentia era muito grande, a ponto de eu não conseguir trabalhar na terapia com ela, de tanta confusão mental, né? E ela me explicou por que eu queria andar sem parar, né? Era adrenalina, né? Uma descarga de adrenalina muito grande e que eu queria andar sem parar, era uma forma de queimar essa adrenalina, né? Ela chegou a me falar que alguns pacientes dela, quando tinham crises, eles iam correr, né? Para queimar, uma forma de queimar essa adrenalina. Por isso que a prática física é tão importante nos casos de ansiedade, síndrome do pânico, etc. Né? Os médicos sempre recomendam isso e faz um efeito enorme. Aí, bom, eu fui procurar um psiquiatra, graças a Deus o médico maravilhoso, ele me deu um único remédio e eu tomei esse remédio durante alguns meses, que era um ansiolítico, né? Fiz um tratamento muito longo, entendeu? Fiquei boa assim das crises, né? Porque assim, o meu estado de ansiedade, ele me explicou. Coloca uma escala de ansiedade de 0 a 10. A minha estava em 9 e não tinha o período refratário, ela não abaixava. Eu não tinha nenhum período de descanso. O meu corpo ficou naquela escala altíssima de ansiedade, completamente descontrolado bioquimicamente, né, o que me causava um sofrimento enorme. Então eu precisava entrar com remédio para quebrar esse ciclo, para não deixar que o corpo, a bioquímica do corpo voltasse a fazer esse caminho, que era um caminho que ela entrou no automático. Então, no meu caso, não tinha outro jeito, né? Então eu tomei o remédio, fiquei boa desses sintomas, né? Fiz terapia durante muitos anos, troquei de terapeuta depois. Isso já tem 20 anos, gente. Isso é um processo. A gente não fica bom disso de uma hora para outra.
Isso é um estado de ser que precisa ser cuidado, visto, avaliado, conversado com o terapeuta. Sozinho é muito difícil você sair disso, entendeu? Então, se você precisar de ir ao médico tomar remédio, tome seu remédio, entendeu? Deus fez um remédio para a gente tomar. Quando você está com uma infecção, você não toma um antibiótico. Quando você está com dor, você não toma um analgésico. Então, quando você está com algum problema mental, você tem que tomar um remédio para tratar isso. Graças a Deus que tem, né? Porque se não tivesse, nós seríamos internados em hospícios, como era antigamente. Então, desmistificar essa história de médico e de terapia é necessário, faça, entendeu? Hoje em dia, eu não tenho mais nada disso, né? Depois eu fui fazer yoga, muito tempo depois de fazer yoga, depois fui dar aulas de yoga. E as ferramentas que eu falo para vocês, nesse curso que eu faço, são ferramentas que eu utilizei, que meus alunos utilizaram. Muita gente com crise de ansiedade me procurou quando eu dava aula presencialmente, né? Eu parei de dar aula presencialmente na pandemia. Então, tudo que eu falo para vocês no curso que eu dou, eu fiz e faz efeito. Então, eu queria que você soubesse da minha história, que assim, a pessoa que está falando com você tem bagagem para falar, entendeu? Além do profissional que eu sou, né? Eu passei por isso, eu sei o que é isso, sei como é difícil a gente dividir isso com alguém, porque não é uma coisa que aparece, né? Não é um corte, não é uma dor de barriga, né? É uma coisa da mente, é muito difícil de dividir com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu entendo as pessoas ao nosso redor não terem muita paciência com isso. É difícil mesmo, né? Então, estou me apresentando mais um pouquinho para vocês saberem que não estão sozinhos, tá? Qualquer coisa pode me procurar. Se quiser aprender, vá na página do meu curso, que está no link da minha bio. E boa sorte para vocês e a gente vai se falando. Um beijo!